Você já sentiu o ar ficar pesado? Aquele instante em que a sua intuição grita um aviso desesperado, mas a sua lógica, a sua razão te manda calar a boca? Aquele momento em que o seu corpo sente o perigo antes que a sua mente consiga processá-lo? Eu já senti. E eu ignorei. Esse foi o meu primeiro erro. Um erro que quase me custou a vida e que me colocou cara a cara com o homem que assombrou a cidade de São Paulo. O homem que transformou um dos maiores parques da América Latina em seu cemitério particular. Eu sobrevivi ao maníaco do parque. Mas sobreviver não é o fim da história. Às vezes é apenas o começo de uma outra batalha. O que eu vou te contar hoje não é apenas a crônica de um crime que chocou o Brasil. É a anatomia de uma armadilha. É a história de como a normalidade pode ser a máscara mais assustadora do mal. E talvez, ao ouvir o que eu vivi, você passe a escutar com mais atenção a voz que sussurra dentro de você quando algo, ou alguém, parece bom demais para ser verdade. Meu nome não importa. Eu poderia ser sua irmã, sua prima, uma amiga. Em 1998 eu era só mais uma garota em São Paulo, cheia de sonhos e com uma pressa danada de viver. A cidade pulsava numa energia caótica e contagiante. Era a era pré-internet como a conhecemos hoje. As oportunidades não caíam no seu colo através de um anúncio no Instagram. A gente corria atrás, batia de porta em porta, acreditava em cartões de visita e em apertos de mão. Eu queria ser modelo. Um clichê, talvez. Mas era o meu clichê, o meu sonho. Eu não buscava a fama das passarelas de Paris, mas uma graninha extra, uma validação, a chance de ser vista. E foi essa busca, essa vulnerabilidade que abriu a porta para ele. Eu o conheci de um jeito banal. Um conhecido em comum, uma conversa fiada numa lanchonete. Ele se apresentou como o Chico, um fotógrafo que estava procurando novos rostos para um book de uma agência internacional. Hoje, olhando para trás, cada palavra dele era um tijolo na construção da minha armadilha. Mas na época, era música para os meus ouvidos. Ele não era bonito nem charmoso de um jeito óbvio. Pelo contrário, ele tinha um ar comum, inofensivo. Usava óculos, falava baixo, parecia quase tímido. Era educado, prestativo. Ele não te olhava com malícia. Ele te olhava com um interesse profissional, quase paternal. Ele era o tipo de pessoa que você jamais, em 1 milhão de anos, consideraria uma ameaça. E essa era a sua maior arma. Conversamos algumas vezes. Ele me ligava no telefone fixo de casa. Falava sobre o mercado, sobre como eu tinha um rosto fotogênico, um potencial incrível. Ele usava os termos certos, criava uma aura de legitimidade. Ele não tinha pressa. Ele estava me cozinhando em fogo baixo, ganhando minha confiança de um jeito metódico, quase científico. Ele me ofereceu um teste, um ensaio fotográfico para montar meu portfólio. O cachê era bom, mas mais do que o dinheiro, era a promessa da porta de entrada para o meu sonho. Marcamos o dia. Ele me disse que o ensaio seria externo para aproveitar a luz natural. Fotografia de verdade, ele disse. O local escolhido? O Parque do Estado. Para quem não é de São Paulo, o Parque do Estado é uma área gigantesca, um oásis verde no meio da selva de pedra. Abriga o Jardim Botânico, o Zoológico. É um lugar lindo, familiar. Um lugar que, na minha cabeça, era sinônimo de segurança, de piqueniques em família, de passeios escolares. Como eu poderia desconfiar? Um ensaio fotográfico num parque público, em plena luz do dia. Parecia profissional, seguro. No dia combinado, ele me buscou perto de casa. O carro era simples, um pouco velho, mas limpo. No caminho, a conversa fluía fácil. Ele falava sobre trabalhos anteriores, sobre fotógrafos famosos, sobre técnicas de iluminação. Ele estava me dando uma aula, me tratando como uma pupila, não como uma presa. Eu me sentia importante, especial, a garota escolhida. A intuição, silenciada. O medo, inexistente. Eu estava a caminho do meu sonho, guiada por um profissional competente.
Pelo menos era o que a minha mente insistia em me dizer. Entramos no parque. Ele conhecia o lugar como a palma da mão. Passamos pelas áreas mais movimentadas, perto do jardim botânico, e ele continuou dirigindo. A luz aqui não é ideal. Conheço um lugar mais reservado, com uma vegetação incrível, perfeito para o que a gente precisa. A cada metro que o carro avançava para dentro da mata, o cenário mudava. As trilhas de asfalto davam lugar a caminhos de terra, o som da cidade era substituído pelo zumbido dos insetos e pelo farfalhar das folhas. O sol, antes forte, agora passava manchado pelas copas das árvores. O ar ficou mais úmido, mais denso. E foi aí. Foi aí que a primeira sirene soou dentro de mim. Baixinha, quase inaudível. Por que tão longe? Não tem ninguém aqui. Mas a lógica teimosa respondia: claro que não tem ninguém. Ele quer um lugar exclusivo para as fotos, sem curiosos. É profissionalismo. Paramos numa clareira. Um lugar bonito, isolado. Bonito demais. Isolado demais. Ele desceu do carro, pegou a mochila com o equipamento. Eu desci também, olhando ao redor. Estávamos completamente sozinhos. O silêncio era pesado, absoluto. E pela primeira vez, o ar pareceu errado. Ótimo, aqui é perfeito, ele disse sorrindo, o mesmo sorriso inofensivo de antes, mas que agora naquele cenário parecia uma máscara mal ajustada. Ele começou a montar o equipamento, ou pelo menos a fingir que estava montando. Tirou a câmera, ajustou uma lente. Antes de começar, ele disse sem me olhar nos olhos, eu preciso que você faça uma coisa. É um exercício de confiança. Todas as modelos fazem isso comigo. Ajuda a quebrar o gelo, a criar uma conexão para a câmera. A sirene na minha cabeça agora estava mais alta. Que exercício? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele finalmente me olhou, e o olhar era outro. Aquele ar paternal, profissional, tinha evaporado. O que restou era frio, vazio, predatório. Eu preciso que você tire a roupa, ele disse com a mesma naturalidade de quem pede um copo d'água. O mundo parou. O zumbido dos insetos, o vento nas folhas, tudo se calou. Só existia a voz dele ecoando na minha mente. Tirar a roupa? Que tipo de teste é esse? Isso não faz sentido? O pânico começou a borbulhar no meu peito, uma onda gelada subindo pela garganta. Todas as peças do quebra-cabeça que antes pareciam aleatórias, de repente se encaixaram com uma clareza aterrorizante. O lugar isolado, a conversa fiada, a promessa fácil. Não era um ensaio fotográfico, nunca foi. Não, eu não vou fazer isso. Isso não estava no combinado. Ele deu um passo na minha direção. O sorriso sumiu. Ah, vai sim. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. E nesse momento, a máscara caiu por completo. O homem tímido e educado deu lugar ao monstro. Ele era mais forte, mais rápido, a luta foi curta e inútil. O chão de terra arranhou minhas costas, o cheiro de mato úmido invadiu minhas narinas, o mundo encolheu para aquele pedaço de chão, para aquele céu filtrado pelas árvores e para o resto dele, acima do meu. Não vou entrar nos detalhes do que aconteceu em seguida. Não por vergonha, mas porque a violência física é apenas uma parte do horror. O verdadeiro terror está na aniquilação da sua vontade, na certeza de que você não é mais uma pessoa, mas um objeto. Está no silêncio da mata que não ouve os seus gritos. Está na frieza calculada do agressor que faz aquilo com a mesma banalidade de quem troca um pneu de carro. Enquanto ele me atacava, algo na mente dele parecia clicar. Ele falava coisas desconexas, confessava outros crimes, se vangloriava. Ele me disse que eu não era a primeira. Ele me disse que eu não seria a última. Ele me disse que aquele parque era o lugar dele. Naquele momento, no meio do meu próprio inferno, eu me tornei a testemunha involuntária da mente de um assassino em série. Ele não estava só me atacando, ele estava ensaiando uma confissão. Quando tudo terminou, eu estava quebrada, física e psicologicamente.
Eu tinha certeza de que morreria ali. Ele me olhou com o mesmo olhar vazio de antes. E agora você vai ficar quietinha aí. Se você gritar, eu volto e te mato. Ele pegou as minhas coisas, minha bolsa, meus documentos e entrou no carro. Eu ouvi dar a partida e se afastar, o som do motor sendo engolido pela mata até que o silêncio pesado retornasse. Eu fiquei ali, deitada, incapaz de me mover. O tempo perdeu sentido. Podem ter sido minutos, podem ter sido horas. O choque era uma névoa, densa. Mas então um só pensamento conseguiu furar essa névoa. Eu tô viva. E com esse pensamento veio um segundo. Eu não vou morrer aqui. Juntei forças que eu não sabia que tinha. Me levantei. A dor era excruciante, mas a adrenalina era mais forte. Comecei a andar, sem rumo, apenas me afastando daquele lugar. Cada galho que estalava soava como os passos dele voltando. Cada sombra parecia a silhueta dele. O parque, antes um lugar de paz, havia se tornado um labirinto de terror. Essa é a parte da história que a maioria das pessoas não conhece, o que vem depois. O ataque é o clímax do horror para quem vê de fora, mas para a vítima, a luta está só começando. Se histórias como essa, que revelam a complexidade do mal e a força de quem sobrevive, te interessam de verdade, considere se inscrever no canal, porque é preciso coragem para contar, mas também é preciso sensibilidade para ouvir. E ao se inscrever, você me diz que está disposto a ir além da manchete. Eu finalmente encontrei uma trilha, pessoas. A vergonha, o medo de ser julgada, era quase tão paralisante quanto o medo de morrer. Mas eu falei, fui à polícia. E aí começou outro tipo de provação. Ter que repetir a história de novo, e de novo, e de novo. Para o policial, para o escrivão, para o médico legista, cada repetição era como reviver o trauma. Alguns me olhavam com pena, outros com desconfiança. Você foi sozinha com um estranho para o meio do mato? A culpa, que deveria ser inteiramente dele, tentava de alguma forma encontrar um caminho até mim. Mas eu tinha uma vantagem terrível, mas crucial. Ele tinha falado. Ele tinha confessado para mim que havia outras. Ele me deu detalhes, e eu me agarrei a esses detalhes como uma boia salva-vidas. Eu descrevi o rosto dele, o carro, a voz, o jeito de falar. Eu repeti as frases desconexas que ele disse. Eu fui a primeira a sobreviver para contar a história em detalhes. Minha denúncia foi a peça que ligou os pontos. Nas semanas seguintes, o inferno que eu vivi em particular se tornou um inferno público. A imprensa batizou meu agressor, o maníaco do parque. Outros corpos foram encontrados. Histórias de outras mulheres desaparecidas vieram à tona. O modus operandi era o mesmo, a promessa de um ensaio fotográfico, o jeito educado, o local isolado. Eram as minhas palavras, a minha história se repetindo em manchetes de jornal, mas com finais trágicos. Cada notícia era um soco no estômago. Eu via os rostos daquelas mulheres e via a mim mesma. Eu sobrevivi por um capricho do destino, por uma falha no método dele. Elas não. Ver o rosto dele na televisão, quando finalmente foi preso, foi uma experiência surreal. Francisco de Assis Pereira, motoboy, casado, pai. A personificação da banalidade do mal. O vizinho quieto, o cara comum. O monstro não tinha chifres nem rabo. Ele usava óculos e tinha um emprego normal. E isso, de alguma forma, era ainda mais assustador. Porque isso significa que o monstro pode ser qualquer um. O julgamento foi outra batalha. Tive que encará-lo de novo. Vê-lo sentado ali, impassível, enquanto eu recontava o dia que ele destruiu. Ele nunca demonstrou remorso, apenas um vazio, o mesmo vazio que eu vi naquele olhar na clareira do parque. Ele foi condenado, uma das maiores penas da história do Brasil. A justiça, na medida do possível, foi feita, mas a justiça da lei não apaga as cicatrizes da alma.
Hoje, tantos anos depois, a história do maníaco do parque virou quase uma lenda urbana, um conto de terror para assustar os outros. As pessoas se esquecem que por trás da lenda existiram mulheres reais, com sonhos, famílias e vidas que foram brutalmente interrompidas. E existimos nós, as que sobreviveram, que carregam o parque dentro de si todos os dias. Eu aprendi da pior maneira possível que a confiança é um presente que deve ser dado com cuidado. Aprendi que a nossa intuição é o nosso sistema de alarme mais antigo e mais eficaz, e que ignorá-la é um luxo que não podemos nos dar. Aprendi que a força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar. Contar essa história não é fácil. Cada palavra é desenterrar uma dor. Mas eu conto porque o silêncio só serve ao agressor. Eu conto por mim, para transformar a dor em aviso. E conto por elas, as que não puderam contar suas próprias histórias. Para que seus nomes não sejam apenas estatísticas na ficha de um monstro, mas memórias que nos alertam para o perigo que se esconde atrás de um sorriso comum e de uma promessa fácil. O mal é real, e ele raramente se anuncia. Fique atento, escute a si mesmo, e por favor, se cuide. Se este relato te tocou de alguma forma e te fez refletir, deixe o seu like para que essa mensagem de alerta e superação alcance mais pessoas. É muito importante para que a plataforma entenda a relevância deste conteúdo. E se você ainda não for inscrito, agora é a hora. Histórias como essa, que vão fundo na psicologia por trás dos crimes e na resiliência das vítimas, são o foco deste canal. Se inscreva para não perder nossos próximos mergulhos em casos que marcaram a história. Eu sei que o tema de hoje foi pesado, mas é necessário. Como sugestão, estou deixando aqui na tela um outro vídeo, talvez sobre um caso diferente como o do crime da mala, que mostra outra faceta do crime no Rio de Janeiro. Clique para continuar essa jornada comigo. Obrigado por me ouvir até o final. A sua atenção é o que dá sentido a este trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida!